Mais um dia de vida, a gente estamos aí, estamos vivos. E hoje eu queria fazer um vídeo bacana, né? Eu creio que é um vídeo especial, principalmente quando acontece alguma coisa. Mas eu creio, o que eu vou falar aqui é mais pra quando você for casar. Quando você for casar e você saber que isso vai acontecer. Vai acontecer e tá na Bíblia. Realmente está na Bíblia, é bíblico, e eu creio que você pode aprender comigo hoje aqui, porque vai ser muito bom para o seu futuro. Vai ser bom para o seu futuro, vai ser bom para o seu relacionamento, e você não vai ter uma pulga atrás da orelha, nem uma pulga, nem um pensamento mal. Eu creio que quando você casa, quando você tem a sua mulher, ou seu marido, ou a esposa, se você age dessa forma, é um ponto a mais que você está na frente. Então realmente você está praticamente vencendo, você está praticamente ganhando. É como se fosse um time entrasse em campo, já tivesse 4-0 para você, já com 4 gols a favor. Então seria 4-0 com uma distância de 4 gols longa para o 0. Então realmente você já vai estar com um ponto na frente. Então é muito bom a gente ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Primeiramente, quando você conhece a Bíblia, você conhece lá em Gênesis, né? Você conhece lá na frente como Deus criou o mundo. Então realmente você já conhece como Deus criou o mundo, mas você não conhece outras coisas. Então, hoje se você nunca leu a Bíblia, hoje se você nunca entendeu ela, hoje eu vou te ensinar a importância de você saber união. Por exemplo, união é quando tem 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, você faz uma união ali, é mais ou menos assim. Agora, unir a sua esposa, você ser uma só carne. Então, realmente, são coisas que nem todos pensam, sabe? Pensam só quando vai casar, mas não pensa no depois. Qual é o depois? Quando você é só uma só carne, vou estar dando aqui um exemplo, né? Você é só 2 pessoas sendo em uma só. É como se fosse um casamento. Quando você casa, você e a sua esposa. Então, realmente, na palavra de Deus, ela fala que você é uma só carne. Então, você tem que sair da casa dos seus pais, da sua mãe, e praticamente morar com a tua esposa. É mais ou menos assim que funciona a vida de todo mundo. Mas tem um porém também. Hoje vocês vão saber a importância de ser uma só carne. Mas se você começar a analisar, é tudo um degrau até chegar no casamento. Então, cada fase são partes que você vai passar. E você precisa estar atento e você precisa vencer. Vou falar um pouco de mim. Eu, graças a Deus, sempre segui o degrau. Sempre segui o degrau. Tenho uma vida boa com a minha esposa, casado, tenho uma confiança, uma só carne. Então a gente tem uma união perfeita. É raro a gente ficar brigando, é muito uma raridade, porque a gente já conhecemos, já sabemos o sistema da coisa. O sistema é um contar com o outro. Esse é o verdadeiro casamento, esse é a verdadeira união, onde se compartilha tudo. Isso é importante, isso é fundamental. Então, a gente tem que saber que quando você vai namorar, você vai noivar e você vai casar. Quando você casar com a tua esposa, tudo que você tem de íntimo, você já perdeu. Aquele e-mail que você tem escondido, que foi seu solteiro, ou quando você foi até às vezes noivo, já não vai ter mais. Aquelas coisas que você tem de código, que só você sabe, já não vai ter mais. Então realmente, se você é só uma só carne, você vai ter que dividir todos os seus segredinhos com a tua esposa. Não tem jeito. Ela vai te ajudar. Realmente, quando você casa, se você é só uma, então ela vai te ajudar praticamente. Então, isso é bíblico. Isso é bíblico, tá aqui na Bíblia. Então, a partir do momento que você casa com alguém, você já tem que dividir. Vamos falar um pouco de Brasil. No Brasil é mais ou menos assim. Quando você namora, eu não sei, mas quando você tem uma vida com a pessoa, morou
num quarto de 4 paredes, quando a mulher vai se separar, ou você vai separar dela, já tem que pagar, porque morou junto, já esteve junto como fosse casado. Então, o que você construiu ali, já tem que dividir. Lá já tem essa lei no Brasil. Então, realmente, é como se fosse já casado. Então, você já fica ciente quando você for casar, que você vai ter que passar praticamente por todo esse processo. É ruim? Não, é bom. Se você não quer compromisso, você não casa. Se você não quer dividir os seus problemas, o seu dinheiro, os seus segredinhos, não casa. A escolha é sua. Você tem escolha, mas a partir do momento que você vai casar, e você tem que estar ciente que tudo isso que eu estou falando vai acontecer. Agora, se você sempre esconder, vai sempre ter aquela pulga atrás da orelha. A mulher vai pensar, se ele não quer me emprestar a senha do e-mail, se ele não quer me dar o celular na minha mão, se está fazendo isso tudo em código escondido, é porque já tem alguma coisa escondida que eu não posso saber. E se você trabalha numa empresa, você trabalha em algum lugar, você está sempre fora de casa, você conhece pessoas, você não sabe quem fala com você. Você não sabe se o e-mail que você vai receber, ou você vai receber uma cantada, algo assim. Se você der continuidade, você vai florescer alguma coisa. Você vai fazer alguma coisa acontecer através de você. Então, a gente tem que estar ciente de tudo. Então, realmente, a melhor coisa é a confiança, a melhor coisa não é a divisão, a melhor coisa é você ser unido. Como eu já falei, uma só carne. Hoje a pregação aqui não é pregação, é uma leitura, mas com um pouco de estudo bíblico, né? Muitos amigos meus acham que eu faço pregação, acham que eu sou pastor. Eu não sou pastor, entendeu? Eu faço umas leituras, faço umas introduções breves, rápidas, sabe? Mas são introduções da palavra de Deus. Tudo tem a ver com Deus. Então, realmente, essa introdução aqui hoje é bacana, é muito legal. A gente vamos ver em Gênesis, vamos ver em Mateus e vamos ver em Marcos. Então, realmente, essa passagem aqui, ela praticamente tem várias páginas da Bíblia, para você ver que ela sempre é lembrada. Por que ela sempre é lembrada? Porque quando as pessoas casam, elas praticamente eles passam esse processo. E isso é para as pessoas não esquecerem. Então, quando Jesus colocou a palavra de Deus, foi para a gente seguir ela. Mas temos que seguir de acordo com a Bíblia. Se você seguir de acordo como você quer, como o mundão quer, você já não segue Jesus. Você já não segue Deus. Principalmente pessoas que acham que sabem de tudo, mas na verdade não sabem nada. Quem segue a Bíblia, quem segue os mandamentos, quem segue as coisas que Deus pede, é de Deus. Realmente, pelo menos é assim que eu vejo. O processo é esse. Então, realmente, se você não abrir mão do que tem que fazer, das coisas que tem que fazer quando você casa, as consequências ela vem. Sempre vem uma consequência. E outra coisa que eu acho interessante, quando você está no altar, as pessoas que casam, né? Na igreja, né? Tem aquela versão que eles falam lá em cima. Na tristeza, na riqueza, na pobreza, na doença, até que a morte nos separe. O casamento é mais ou menos assim. Mas será que vai ser tudo uma só carne? Será que todos vão ser uma só carne? Será que todos vão abrir o jogo com a esposa ou com o marido? Quantas pessoas nesse mundo abrem o jogo com o marido e com a esposa? Quantos são unidos? Quantos fazem a união? Quantos dividem seus problemas, suas felicidades dentro de casa? Quantos dividem? Nem todos dividem, mas a palavra de Deus fala, uma só carne. Se você não faz da palavra de Deus uma só carne, se você não faz da palavra de Deus uma só carne, praticamente você está contra a palavra de Deus. Contra. Então hoje a gente vai estar estudando sobre isso. Como eu já falei, uma introdução aqui já de
quase 15 minutos, só foi introdução. Agora, a gente vamos fazer praticamente a leitura. E na leitura, vocês vão conhecer a importância como Deus está falando. Quando Deus fala, está aqui na Bíblia. Não sou eu não. É a palavra de Deus que está falando. E realmente, hoje, poucos interessam em saber disso. A maioria, eu sou homem, eu mando em casa. Minha mulher não manda em nada. Eu sou controlador. Tudo que eu tenho, praticamente, é um segredo meu, ela não tem que saber. Pra que casou então? Pra que casou? Eu penso assim, se a palavra de Deus fala que é só uma só carne, então realmente tem que dividir tudo. Dividir pensamentos, problemas, momentos, tudo. É diálogo, diálogo. E colocar em prática aquilo que Deus uniu. O casamento. Uma só carne. É fácil? Claro que é. Se você abrir mão, fica simples e fácil. Mas nem todos abrem mão. Nem todos. A maioria das pessoas mostram que é uma coisa, mas no futuro ou no momento não é. Não é. Nem todos conseguem fazer isso. Nem todos. E nem todos vivem praticamente o que a palavra de Deus fala, né? Uma só carne. Aí as pessoas comentam assim, né? E falam assim: cada um tem sua teoria, cada um tem seu pensamento, cada um faz o que quiser com a sua vida, cada um. Mas se a palavra de Deus, ela fala que é uma só carne, se você casa, você tem uma esposa, você pensa como duas pessoas ou pensa como uma só? Pensa como uma só carne. Vocês se uniram. É a união. E quando vai separar no cartório, o que acontece? Meio a meio. Metade para cada um. Por que metade para cada um? Porque aquela uma só carne, ela se separou. Já não é mais uma só carne. Aí são um casal separado. O homem e a mulher. Já não tem mais uma só carne. Já tem aquela divisão. Então, você já tem que pagar a indenização. A indenização. Então fica praticamente separado. Então, hoje, a gente vamos estar estudando esses versículos. É bem pequenininho, mas para você saber a importância de uma só carne. Nem todos sabem. A maioria casam, acha que eu mando em casa. Faz tudo e você cala a tua boca. A maioria é assim. E quando sai na rua, mostra uma coisa que não é fake. Fake. A vida é só de foto. Só de fotos lindas, fotos bonitas. Mas dentro de casa é um inferno. Às vezes se não é inferno, é cada um no seu quarto, não abre a boca. Às vezes mora como fosse amigos, casado como fosse... Ah, eu sou seu amigo. Mas está casado. Porque não tem aquela história de, como Deus falou, uma só carne. Muitos é assim. Muitos. Muitos. Mas graças a Deus no meu lar não é assim. Então eu posso falar muita coisa. Principalmente quando no meu lar não é assim. É, nem todos pensam dessa forma, né? Então, hoje vamos estar falando de uma só carne na palavra de Deus. Vamos abrir lá em Gênesis, né? Gênesis é onde começou praticamente a palavra de Deus, onde começou o mundo, onde começou as histórias, onde começou tudo, até chegar no homem, e depois chegar na mulher, e depois que eles vão se unir. Então, realmente, são passagens que todos praticamente deveriam começar a analisar. Examine-se a tua vida. Examine-se dentro de casa. Examine-se o seu casamento. O que é uma só carne? Tem que examinar, mano. Ser humano é cabeça dura pra caramba. É cabeça dura. Ser humano... Um quer mandar mais que o outro. Por que casa, então? Por que casa? Foto? Não vira, então não casa. Então, vamos lá. Gênesis 2, do 21 ao 25. Nem preciso ler muito aqui não. É só, mais ou menos, esses versículos que são muito importantes. Às vezes a pessoa fala assim, por que não é inteiro? Porque não é inteiro que fala da carne. É mais 2 versículos. Lá fala outra coisa. Então, realmente, eu quero falar só dessa parte, da importância da uma só carne.
Então vamos lá. Gênesis 2, do 21 ao 25. Do 21 ao 25 tá perfeito, tá ótimo. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo, enquanto ele dormia. Nessa época nem tinha mulher, hein? Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher, e ela levou ao homem. Então o homem disse: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, deixa o seu lar, sai da tua casa, vai morar com a sua esposa, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Está na Bíblia. Então, quando se torna uma só pessoa, o que acontece? Qual é a ideia de uma só pessoa? Qual é essas palavras aqui? Uma só pessoa. Pô, eu morava com meu pai, eu morava com a minha mãe, eu saí de casa e casei com alguém, casei com minha esposa. Então, hoje somos só uma só carne. Vamos dividir as tarefas, vamos dividir tudo. Dentro de casa você faz isso, eu faço aquilo. Tá sendo uma só carne. Até quando vai ser uma só carne? Até você comprar um celular e você fazer uma senha. Aí sua mulher fala: deixa eu ver o celular? Pode ver. Mas tá travado. E a senha? Eu não posso te passar a senha porque é íntimo, é privado, aí tem coisas minhas. Pô, se é uma só carne, por que não pode passar a senha? Ah, eu tenho uns e-mails aqui importantes, eu não posso ver. Por que não pode ver se é só uma só carne? Já está escondendo alguma coisa. Então, isso aí já é uma flecha, já é uma brecha para o inimigo estar trabalhando. Na mente da mulher, porque ela vai ficar pensando, e na mente do homem, porque ele já está escondendo alguma coisa. O inimigo já está no homem. Já está no homem em pensamentos, em alguma coisa que ele está fazendo. Vou estar dando outros exemplos. Então, fora disso, você... Por exemplo, né? Você tem alguma coisa e você não compartilha com a tua esposa. Você esconde da tua esposa, nunca fala pra ela. Então realmente, e quando ela pergunta, eu não posso falar. É uma coisa minha porque eu sou homem, eu consigo resolver. Então, pra que casou? Pra ficar numa foto? Pra ficar esbanjando uma coisa que não existe? Um fake? Então, realmente, a gente tem que estar ciente a importância de saber uma só pessoa, uma só carne. A gente lemos aqui em Gênesis 2, 21, 25. Agora vamos lá para Mateus 19, 5, 6. Mateus 19, 5, 6. Vocês vão ver que a passagem bíblica ela já foi praticamente passada. Ela foi passada e realmente sempre foi lembrada essas coisas. Porque é importante, é importante. Por isso que no casamento, muitas das vezes, acontece uma traição. Acontece alguma coisa, sabe? Porque a própria pessoa, ela busca isso. A desconfiança faz a outra criar uma raiva, criar um ódio. Por que tá me escondendo? Se tá escondendo alguma coisa, deve ser mulher. Se minha mulher está escondendo de mim, deve ser homem. É a primeira coisa que vem na mente. Porque quando esconde alguma coisa, ela ficou em casa, ficou no bate-papo. Nossa, tava no Facebook, tava em um chat, do que adianta? Não adianta nada. Então, realmente, às vezes você esconde uma coisa e acaba praticamente acabando o que é o casamento, o relacionamento, a união, uma só carne. Então realmente é desse jeito. Por isso que acaba relacionamento fácil, porque a desconfiança é muito grande e quando você vai ver, já tem uma outra pessoa. Sempre tem uma outra pessoa envolvida. Sempre tem alguma coisa envolvida. E no mundo de hoje, realmente é assim. É sempre uma amiga, ou um amigo, ou um homem, ou uma mulher. Sempre é assim que os relacionamentos terminam. Porque não tem mais confiança. E realmente, uma pulga atrás da orelha
vai deixar você assim. Sempre pensando e sempre na dúvida. Então, Mateus 19, vamos lá. Mateus 19. Mateus 19. Mas que eles ficam cientes que quando chegar a idade, eles façam a coisa certa. Não como muitos e fica sofrendo, chorando. Ai, me deixou. Ai, aconteceu isso. Ai, eu fiz isso, acabou separando. Ah, então realmente as pessoas plantam o que colhem. E normalmente é tudo uma imagem que não é verdade. Não é verdade. Tudo um fake. Hoje em dia é tudo desse jeito, né? Mas vamos lá para 19, 5, 6. 19, 5, 6. E Deus disse, olha só, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Estamos em Mateus. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Olha, é palavra de Deus falando praticamente em outro capítulo. Aqui já estamos em Mateus. Começamos em Gênesis, agora Mateus. Olha só, é só Deus revelando o que você tem que fazer. É só Deus falando, faça isso, seja uma só carne. Praticamente você tem que fazer o que Deus manda. Se você não faz, é de qualquer jeito, é bagunçado. É bom você fazer como Deus manda, para ter um processo. Então vamos lá para Marcos 10, 1, 2. Agora Marcos 10, 1, 2. Marcos 10. Para vocês verem que a passagem, ela está em 3 praticamente capítulos. Olha que bacana. Então, a palavra de Deus, ela sempre vem sendo folheada. E sempre vem sendo falada. Todas têm Deus, todas têm amor, todas têm Jesus. Ele é o merecedor, é o Criador, mano. É o nosso Pai, mano. Então, se você começar a aprender essas coisas, eu tenho certeza que o seu casamento vai ficar bom, mano. Eu tenho certeza. Eu falo porque o meu é bom dentro de casa. Meu casamento é muito bom dentro de casa, graças a Deus. O meu casamento é blindado, mano. Eu posso falar. Meu casamento é blindado com Deus, mano. É blindado, mano. Então, Marcos 10, 1, 2. Vamos lá. Marcos 10. Marcos 10. Eu marquei 1 ou 12. 8. Oi? 8. É Marcos 8? Não, 10, 8. Ah, tá procurando aqui. Aí. De novo, ó. Eu marquei Marcos 10, 1, 2. Não era... É do 1 ao 12. Então, eu posso começar no 7. Olha só. Marcos 10, 7 a 8. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Olha só, a gente lemos aqui 3 capítulos com alguns versículos e Deus falando a mesma coisa. É difícil? Não. Simplesmente você casa com a tua mulher, você vai se tornar uma só carne e você vai seguir os mandamentos. Uma só carne. E sendo as coisas tudo praticamente falada, mostrada. Não é difícil. É simples. Mas quando você namora, é um processo. Igual eu falei, quando você noiva, outro processo. Quando você vai casar, tudo que você fazia antes, já tem que perguntar para tua esposa ou para o teu marido. Por quê? Uma só carne. Aonde que um vai, praticamente o outro vai atrás. Então, é assim que é o casamento. Mas o que você vê aí fora aí é... Cara, eu vou falar um pouquinho o que você vê aqui no mundo hoje. A pessoa casa, mas a esposa só fica dentro de casa porque o marido não leva. Ou vice-versa. O marido só quer saber de churrasco e a esposa dentro de casa. O marido só quer saber de futebol e a esposa dentro de casa. Isso é casamento? Isso é casamento? Dá motivo. Dá motivo. Até a mulher pensa, pô, eu casei, mas o marido só fica na rua,
só fica com a família dele, sendo que a família é ela. Então, realmente, são coisas que acontecem muito. Acontece muito. Às vezes, as pessoas falam uma coisa, mostram uma coisa, mas na vida real, dentro de casa, meu Deus do céu, é aquele negócio azedo, estragado, que, meu Deus, mano, você olha e fala, nem casamento é, mano. E realmente, não dá pra esconder, né? Não dá pra esconder porque se fica só em foto, só falando, mas quando vai ver mesmo, tá tudo já acabado, estacionado. Então, hoje, a gente lemos aqui sobre uma só carne. Tenta entender esse processo. Tenta entender esse processo. Tenta aprender, sabe? Porque colocar em prática. Se você não colocar em prática, você vai ser mais um, praticamente, quase perdendo a esposa, quase perdendo o marido, uma pulga atrás da orelha. E as coisas erradas que você só vai fazendo, vai escondendo. E aí você sabe que você pode estar na caminhada de Deus. Você pode ser o que for para Deus. Fazendo essas montes de coisa errada e não compartilhando o que Deus fala. Uma só carne. Então realmente tem que analisar. Examina. Examina a vida se realmente é assim. O que Deus está falando. Examina. Examina essas pequenas palavras. São poucas palavras, mas são poucas palavras sábias, proféticas. Então, realmente, tem que vigiar. Tem que vigiar. Tem que vigiar e prestar atenção para ter um casamento blindadão. Eu, graças a Deus, eu glorifico a Deus. Pelo meu casamento, pela minha vida, pela minha família. Eu glorifico a Deus pela esposa maravilhosa que eu tenho. Meu Deus do céu, mano. Eu tenho até orgulho. Orgulho demais, mano. Casei pra vida toda. E não quero outra não, mano. Não quero outra não. Se for pra separar, que a morte separe. Mas fora isso aí, quero viver até o último dia da minha vida. Porque é a melhor esposa do mundo. Então, foi hoje poucas palavras. Foi poucas palavras aqui. Eu acredito que todos já tiveram um processo na vida. Todos já, antes do casamento, tiveram coisas. Todos não, alguns que casou, já pulou a cerca. Mas não sei se ainda dá pra arrumar, sabe? E ter essa palavra assim, uma só carne. Não sei, sabe? Eu não sei porque, como eu nunca tive essa experiência, nunca passei por isso, eu não sei como que, quando a pessoa é traído, quando a pessoa trai, como que se torna uma só carne perante Deus. O ser humano fala que perdoa, né? Eu não tô na pele, eu não sei como é que é dormir e pensar, sabe? Deus, ele restaura. Mas restaurar a mente, pensamentos maus vêm toda hora, acontece alguma coisa, igual eu expliquei agora, sabe? Esconde algo. Se você já traiu a tua esposa, se você já traiu o seu marido, então já vem aquela pulga atrás da orelha. Então realmente é complicado, mano. Aquele casamento que não teve a mulher que traiu e nem o marido que traiu, é muito fácil ficar na uma só carne. Agora, aqueles que já foram traídos, aqueles que já traíram, então é muito difícil ficar numa só carne. É muito difícil, porque já não tem mais a confiança. Pode falar que tem perante Deus. Deus perdoa, Deus restaura, sim. Mas a confiança nunca mais é 100%. Não é. Eu tô falando porque experiência de bastante amigos meus. Qualquer coisinha, qualquer atraso, pulga atrás da orelha. Todo mundo fala a mesma coisa. Então a traição, ela não é bom para o casamento. A traição, ela não é boa para o casal. Porque quando você vai casar, você vai ter uma só carne, então você tem que pensar nesse processo. Você tem que pensar, vou casar com a minha esposa, é só aquela esposa. É só aquela mulher, porque você vai viver uma só carne, você vai dividir tudo, você vai praticamente se autoajudar, esposa e marido, tudo vai ser uma ajuda. Então, quando não tem aqueles pecados que muitos cometem, o adultério, é muito simples. Eu falo por mim e pela minha esposa, graças a Deus eu nunca tive adultério e nem ela, então realmente é muito fácil pra gente, uma confiança que, meu Deus do céu, a gente tem uma confiança que, meu Deus do céu, que muitos não têm. Então, realmente, quando a gente tem essa confiança, a gente fica seguro. A gente fica seguro. Então, a confiança vem através de você compartilhar, você mostrar as coisas, você ser amigo, você ser
esposo, ser marido. Então, realmente, tudo nessa uma só carne vai ajudar você. Se você tem esses requisitos, você vai conseguir. Agora, se você não tem, você pode falar: Deus, perdoa. Mas se acontecer algo do marido atrasar ou a esposa atrasar, pulga atrás da orelha. Já vê aquele pensamento. É sempre assim. As coisas são assim. Como meus amigos falam: Dudu, nunca trai. Porque eu já traí, é um negócio que fica na mente e quer fazer de novo. Quer fazer de novo porque já experimentou o pecado. Realmente é complicado. Se você conversa com muitas pessoas, eles falam essas coisas. Fala: não faça isso não, você tem uma família linda. Eu já perdi a minha, já se separamos, já está destruída. E para reconciliar é muito difícil. É muito difícil, mano. As pessoas usam Deus, né, para curar essa ferida. Mas existe na Bíblia uma passagem que fala assim. Existe quando a mulher adultera, o homem adultera. Você pode perdoar, continua junto, se você quiser. Você não é obrigado. Mas você pode separar e seguir à frente, conseguir uma outra esposa e casar de novo. A vida é complicada, mano. Pra quem se complica com ela. Principalmente na parte do relacionamento. Principalmente. Então, essa live vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Hoje deu pra fazer uma leitura bíblica. Deu pra falar um pouquinho da Bíblia. Deu pra ajudar um pouco vocês que precisam ficar atento, ficar alerta. A vida não é uma brincadeira, principalmente quando tem filho no meio, sabe? E casamento é responsabilidade. Eu sei que nem todos têm, a maioria é só fachada e só foto, mas na verdade, na vida real não tem nada. Então, realmente um forte abraço para vocês, que Deus esteja nos seus caminhos, esteja na sua vida, faça a coisa certa, principalmente você jovem, não faça a coisa errada. Quando você for namorar, pensa se vale a pena. Quando você for casar, pensa também. Quando você for noivar, pensa também, porque não é brincadeira não é como muitos amigos meus: tô no Japão, Dudu, aqui a gente arruma hoje, a gente ajunta, nem precisa casar. Muitos pensam assim, sabe? Mas faça uma coisa direita, igual de Deus, como Deus pede. Noiva, namora e depois casa, vive feliz com a tua esposa. Então faça isso. Então realmente é assim. Então um forte abraço para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês. O momento é TMJ, estamos junto nessa. Falou, um forte abraço e tchau.